Ensina e você. Vamos lá. Você que não é inscrito no canal Marcos Ensina, tô te convidando aí, ó, para você se inscrever nesse canal, que não é muito bom não, mas é mais ou menos, né? Nós vamos hoje falar sobre o absolutismo monárquico. Na verdade, vamos fazer uma série sobre o absolutismo monárquico. Então, uma matéria muito legal do 7º ano, que você vai estudar, cai no vestibular também, tá? Cai no Enem e você vai estudar com a gente, com a série toda. Tudo bem? Absolutismo monárquico, tá? Tá aqui, né? Na apostila, por exemplo, do ângulo, tá? Todo poder ao rei, absolutismo e mercantilismo. Tá? Então, quando você fala do absolutismo monárquico, claro, você tem que falar do... que é esse cara aqui? Luís XIV. Essa foto do Luís XIV é muito legal e ela é muito representativa. Na verdade, ela foi feita para dar de presente a Felipe V. Olha lá, Felipe V. Isso! Só que o rei, gente, o rei achou que ele ficou bom, que ele ficou bonito, que ele ficou charmoso, cara! E ele resolveu pegar para ele esse quadro e era proibido, por exemplo, depois que ele foi colocado no Palácio de Versalhes. Olha que lindão o Palácio de Versalhes. Isso, o Palácio de Versalhes é importante porque além da Revolução Francesa, que vai acontecer lá, nós vamos ter também outro acontecimento importante, que vai ser a final da Primeira Guerra Mundial, que vai ser o Tratado de Versalhes. Então, Versalhes é importante. Mas vamos lá, nós estamos falando dessa obra. Que coisa linda essa obra. Vamos analisar essa obra juntos agora. É uma análise da foto de Luís XVI. Vamos dar uma olhada na foto. Vamos ela inteira agora. Isso! Olhou a foto inteira, vamos ver a foto aqui agora. Essa foto é muito importante e ela tem seis símbolos de poder real representado aqui. Tá? Eu sempre gosto de trabalhar com essa imagem com meus alunos e mostrar para eles esses símbolos reais. Vamos primeiro, que é mais visível, a espada. Dá uma olhada. A espada é poder militar. Olha lá, a espada, poder militar. É o primeiro. Vamos lá. Aí você vai localizar outro. Dá uma olhada lá no final. Olha lá. A coroa. A coroa é poder político. Isso, poder político. Então é o segundo, poder político. A terceira coisa, tá? Você observe aqui, tá? Dá uma olhadinha, o cedro. O cedro é um poder político também. Então nós temos a espada, a coroa, o cedro. O que mais que nós temos aqui? O baú. Aí você vai falar, cadê o baú, professor? Cadê o baú, professor? Debaixo ali da coroa. Olha lá o baú. O baú é o poder financeiro. Poder financeiro, tá? Depois disso, a gente vai ter aqui, dá uma olhada, claro, o trono que está atrás dele. Essa cena é a coroação de Luís XIV. Então ele não está com a coroa e também não está sentado no trono. E o último é o manto. Olha só, o manto real. Isso, com a flor de lótus ali, né? Que significa a família real francesa. Então, esse quadro é o quadro que representa de forma direta o absolutismo monárquico. Que rei? Luís XIV. Ah, todas essas representações. Vamos repetir? Então vamos lá. Vamos lá. Espada, a coroa. Vamos lá. Espada, coroa, cedro, baú, tá? Trono e o manto. São 6 símbolos de poder real representados
nessa imagem que é simbólica. Se você está estudando absolutismo monárquico, você tem que conhecer e tem que analisar esse quadro, tá? Então a gente está fazendo uma série para você que estuda, tá? No 7º ano, ou no ensino médio, ou para fazer vestibular, sobre o absolutismo monárquico e o mercantilismo. E aí, pessoal, nós estamos fazendo aquela série sobre o absolutismo. Nosso tema de hoje: crescimento do poder dos reis na Europa moderna. Vou repetir: crescimento do poder dos reis na Europa moderna. Vamos lá. Durante o feudalismo, um feudo aqui para você ver, tá? Durante o feudalismo, quem tinha poder, quem tinha autoridade era o senhor feudal. Então vamos observar essa frase. O rei tinha poderes de direito, mas não de fato. Dá uma olhada na frase. O rei tinha poderes de direito, mas não de fato, tá? E quem tinha o poder de fato, então? Os senhores feudais. Então vamos lembrar dessa pirâmide. Clero, tá? Nobreza e servos. Cadê o rei aqui, professor? Ele está nos nobres. Ah, ele está acima. Durante o feudalismo, não. Durante o feudalismo, ele não tinha poderes. Ele não tinha direitos. Então, ele não estava acima de nada. Temos que entender isso. Ele não estava acima de nada e de ninguém. Então, ele não era, assim, super poderoso para você entender. Ele simplesmente tinha um título, mas ele não era obedecido. Mas, com o surgimento do comércio é importante. E a revolução urbana, renascimento urbano das cidades, surgiu a necessidade de se controlar o comércio. Ah, vamos lembrar que as cruzadas trouxeram para a Europa novos produtos. E houve um pulo do comércio até ultramarítimo ainda, né? Usando o Mediterrâneo, mas era um comércio marítimo. Buscava as especiarias e vendiam essas especiarias na Europa e por comerciantes. Só tinha um probleminha. O senhor feudal controlava as estradas, controlava as pontes, controlava os terrenos, controlava as vilas. E tudo que passava tinha que pagar imposto para esse senhor feudal. O problema é que não era imposto, eram vários. E tinha um problema também, cada senhor feudal tinha o seu peso e sua medida. A polegada, tá vendo a polegada? Isso, a polegada inglesa? Isso, é porque media pelo dedo, a polegada do senhor feudal. Já ouviu falar da braça? Isso, do pé. O pé. Tá? O pé é a profundidade. Tá? E tudo isso variava de feudo para feudo. Fora as moedas. Muitas moedas. Moedas que eram cunhadas ao monte. Não tinha controle. Isso não agradava os comerciantes. Os comerciantes então começaram a ver na figura de um só governante uma solução para os seus negócios, para expandir os seus negócios, uma maior liberdade para os seus negócios. Então eles começaram a financiar esse rei. Esse rei montou exércitos. Isso, montou exércitos para melhorar toda aquela situação, né? Olha só o exército, o rei no exército, olha lá. Olha que legal. Dá uma olhada no exército do rei, olha lá. E olha lá o rei na frente, falando. Não é legal? Olha lá, esse é o rei, ele comanda o seu exército. Esse exército, olha lá, é no exército profissional, isso. Era um exército que tinha um grupo aí profissional para fazer o que o rei mandava. Para obedecer ao rei. E acabou a conversa. Tá? Era para isso que existia. O rei começa a ter poderes. Por quê? Com esse exército e com o dinheiro da burguesia, o rei, houve o quê? Um casamento
uma aliança entre os dois. E dessa aliança vai surgir o Estado Nacional, tá? O Exército Nacional e os governos nacionais. Esse rei, então, ele vai ficar sozinho, professor? Não, ele vai ter que derrotar os senhores feudais? Sim, mas ele vai fazer acordo com esses senhores feudais. Inclusive, esse cara aqui, que você já ouviu falar dele, quem que é mesmo? Quem que é esse cara? Pô, já esqueceu que é esse cara? Luís XIV, ele é muito importante, é o símbolo do absolutismo, né? Tem um vídeo que vai falar sobre ele, muito bom, assista o vídeo, tá? E esse rei vai construir um castelo enorme, Castelo de Versalhes, isso! É um absurdo, mas falam em 20 mil pessoas dentro desse castelo, eu acho um absurdo, 20 mil pessoas, mas o rei vai colocar todos os nobres falidos, quebrados, ou que ele tinha assim, expulsado de alguma maneira das suas terras, ele vai colocar nesse castelo enorme. Não é um castelo mais, né? Um palácio. Palácio de Versalhes. E nesse Versalhes, o rei vai alimentar, vai dar pensão para esse pessoal. Eles não vão trabalhar, também está pedindo demais, né, professor? Os caras novos vão trabalhar? Não, eles não vão trabalhar. Mas o rei vai ganhar força. Por quê? Está lembrado do clero? Está lembrado da nobreza? Servo, esquece que servo nunca mandou nada. A nobreza e o clero vai ser controlados pelo rei. O rei vai ganhar poder. O símbolo disso, como eu já falei, Luís XIV. E esse rei, agora, esse rei vai ter poderes de fato e de direito. Olha lá, vou repetir, hein? Poderes de fato e de direito. Agora esse rei, sim, terá poderes, tá? Formará uma nação. Pega uma moeda, a moeda. Cara, coroa, isso, cara do rei e coroa do rei. Daí vem o cara e coroa, gente. Cara e coroa. Já brincou? É. Cara do rei, coroa do rei. Que rei é esse? O rei absolutista. Vamos falar, o absolutista século XVI ao século XVIII na Europa. Europa Ocidental. Isso, símbolos dele, olha lá. Luís XIV e, claro, o Palácio de Versalhes. Olha, quando você for no Palácio de Versalhes, eu falo para todos os meus alunos, hein? Lembra de mim, hein? Lembra de mim. Tira uma foto, tira uma selfie, manda para mim. Pessoal, esse... Três características do Estado absolutismo. Vamos lá. Primeira, supremacia do rei. Vamos lá? Supremacia do rei. Olha como escreve? Supremacia do rei. O rei, então, a vontade dele era total. Isso! Tudo que ele queria era lei. Então, se ele queria chover, tinha que chover. Se não choveu, a pessoa tinha que jogar água e falar: nossa, tô todo molhado, choveu. Tá? Porque senão dava problema. Se o rei quisesse mudar a economia, mudava. Se ele quisesse mudar a política, mudava. Se ele quisesse modar, se ele quisesse inventar uma moda, ele inventava, acabou. Tá? A vontade do rei era lei. Tá? Essa é a primeira. Tá? A segunda, personalismo. Tá? Personalismo. O que é isso? A pessoa do rei, tá? E o Estado era a mesma coisa. Tá? Personalismo, isso. A pessoa do Estado e a pessoa do rei se confundiam, tá? Era a mesma coisa. Terceira característica, patrimonialismo. Tudo que era do rei era do Estado. Era a mesma coisa. Não tinha diferença. Como hoje a gente fala, pessoa física e pessoa jurídica, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Não tinha isso. Se o rei se era do Estado, era do rei. Não tinha distinção disso, tá? Ou seja, tudo era do rei. As casas eram do rei, os palácios eram do rei,
as terras eram do rei. O rei era dono de tudo. Vamos lá, vamos ver aqui então. Primeira, supremacia do rei. A vontade do rei era lei. Terceira, personalismo. Ele e o Estado era a mesma coisa. E o último, patrimonialismo. O seu patrimônio e o patrimônio do Estado era uma coisa só. Beleza, pessoal? Rapidinho, para você entender. Se você quiser uma aula, Marcos Ensina, pede que a gente vai fazer para você, tá bom? Olá você, tudo bom? Você está no canal Marcos Ensina, um canal de educação que convida você, com todo respeito aí, se inscrever no nosso canal e participar dessa comunidade de aprendizagem e alegria, que aqui o Marcos também tem o Olhar Sexy número 1 e o número 2. Mas vamos ao vídeo que é importante. Hoje nós vamos falar justificativas ou absolutismo monárquico. Vou repetir. Justificativas para o absolutismo monárquico. Claro, o absolutismo monárquico lá na Europa, vamos recordar, tá? Vamos pensar no nosso amigo aqui, ó. Olha lá. Quem é? Luís XIV. Era um rei absolutista. Era um rei que controlava toda a economia. Era um rei que tinha todos os poderes. Era chamado até de rei Sol. Pessoal, mas é o seguinte, ó, você tem que ter filósofos, você tem que ter pensadores que justifiquem essas ideias. Não é assim. Não é de qualquer jeito, né? Há toda uma justificativa teórica em cima disso. Não é jogado. Tá? Vamos lembrar que eles liam, que eles procuravam estudar, que eles tinham livros. E vamos ver essas teorias. Nós vamos falar de 3 teólogos. Aí você vai falar assim, ó, professor, na minha apostila, tá, só tem 2. É, só tem 2, porque um tá fora de moda, tá? Mas é importante eu falar para vocês. O seu professor deve ter falado na classe, tá? Justificativa para o poder monárquico. Isso, justificativa para o absolutismo. O primeiro teólogo, vamos dizer assim, ó, o nome dele vai ser Jacques Bossuet. Olha lá, Jacques Bossuet. Qual vai ser a teoria dele? Olha lá, o direito, olha lá, direito divino dos reis. Isso, a teoria do direito divino, teoria do direito divino dos reis. Essa teoria de Jacques Bossuet, é foto dela aqui, isso. Jacques Bossuet dizia que o rei não era rei porque ele queria. O rei era rei porque Deus que queria isso. Ele pegava o trono, aqui o trono, tá? E ele dizia o seguinte, que o trono do rei não é de um homem. O trono é de Deus. Isso, o trono, esse trono não é de um homem, é de Deus. Só que Deus, com todo o seu poder, Deus é espírito, Deus não pode sentar no trono. E como ele não pode sentar no trono, tá? Quem senta no trono? Quem senta no trono? Ah, quem senta no trono, então, é o rei. Isso! O rei senta no trono. Mas por que ele senta no trono? Porque é escolhido de Deus. O próprio Deus escolhe ele e fala, é esse aqui que vai sentar. Então, se você ofender o rei, se você fizer alguma coisa errada, você está ofendendo o próprio Deus, tá? Então, teoria do direito divino dos reis, tá? É Deus que quis, Jacques Bossuet, tá? Então o rei tinha uma áurea toda sagrada em cima disso. E ele não respondia a homem. Por quê? Porque se foi Deus que colocou ele no trono, ele só podia responder, tá? Para o próprio Deus. E aonde ele escreveu isso? Política nas Sagradas Escrituras. Está olhando no livro? Isso, Políticas nas Sagradas Escrituras. O outro autor importante foi Hobbes, tá? Hobbes, ele escreveu o livro Leviatã. Olha lá,
Leviatã é uma coisa feia, né? Um demônio, aquela coisa toda. Isso. Mas, aqui, o Hobbes. Dá uma olhada no Hobbes. Esse é o Hobbes, por exemplo, aí, Hobbes. Tá? O Hobbes falava o seguinte, que o homem é o lobo do homem. Então, se o homem é o lobo do homem, o homem é mau por natureza. Ele destrói o próprio homem. Ele é muito mau, ele é destruidor, ele é terrível. E ele tem que ser controlado. Tá? Então, o homem é o lobo do homem. Ele destrói o homem. Então, esse homem precisa de um controle, precisa de uma coleira, para você entender. Precisa de uma coleira. Tá? E quem você coloca essa coleira no homem? Vamos pensar? Isso! Quem falou rei, acertou. Então o Hobbes falava que o rei era um monstro necessário. Era uma pessoa que se comportava como um monstro mesmo. Que colocava a coleira, que judiava das pessoas. Só que era necessário. Porque isso podia levar, se não tivesse essa coleira, podia levar o homem à destruição. Tá? Então Hobbes tinha aquela frase dele que eu já falei para vocês. O homem é o lobo do homem. Beleza? Agora o terceiro que eu falei para você, que talvez não tenha na sua apostila, mas é importante, tá? Nicolau Maquiavel. Olha lá, você já deve ter escutado a frase maquiavélico, né? Nicolau Maquiavel, ele vai falar uma frase terrível também, tá? Politicamente correta, mas hoje socialmente não muito correta, né? Politicamente incorreta, na verdade. Dá uma olhada. Os fins justificam os meios. Dá uma olhada. Os fins justificam os meios. Maquiavel dizia, por exemplo, que não interessava o que você tivesse que fazer para manter o poder. Você devia manter o poder. Ele escreveu isso uma série de cartas para um príncipe. E por isso ele escreveu o livro, e o livro transformou o nome de O Príncipe de Maquiavel. Você que quer ser um político, um vereador, um deputado, lê esse livro. O Príncipe vai ensinar muito a você mexer com política. Tá? Vai por mim, lê esse livro que você vai gostar. E Maquiavel falava que, por exemplo, para você entender o que ele falava, tem um homem. Esse homem tem uma criança. Mas por qualquer coisa você tem que matar esse homem. Tá? Ele falava o seguinte, mata o homem e mata a criança. Porque senão a criança vai crescer e vai querer se vingar de você. Maquiavel falava isso. Então a pessoa ficava esperta. Por isso que é maquiavélico. Tá? Maquiavélico. Então, essa teoria de Nicolau Maquiavel se baseia nessa ideia. Os fins justificam os meios. Agora vamos recapitular aqui para você pegar bem, tá bom? Jacques Bossuet, Hobbes e Nicolau Maquiavel. Tá? Esses três que você precisa estudar e você precisa saber, legal, que é a justificativa do poder absolutista. Beleza, gente? Alô você, tudo bom? Tá aqui nosso estudo sobre o absolutismo, tá? Nós estamos vendo o absolutismo aí. Você tá acompanhando aí essa série sobre o absolutismo. Ó, agora, ó, vou pegar a apostila para falar para você, ó. Caso francês, o absolutismo exemplar. Isso! Quando você fala de absolutismo exemplar, você está falando na França. Isso! Claro que antes da Revolução Francesa. Claro, tá? Entenda isso. Nós estamos falando de Luís XIV. Luís XIV representou o máximo desse absolutismo monárquico. Foi o rei que mais apresentou isso. Olha só essa frase. Eu sou a lei, eu sou o Estado, o Estado sou eu. Outra vez. Eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu.
Vamos ouvir em francês? Je suis la loi, je suis l'État. Entendeu? É assim que se fala em francês. Ele tornou-se conhecido, Luís XIV, como o Rei do Sol, porque dele saía fortuna, alegria, luz, calor, felicidade, alegria, tudo de bom saía dele. É isso que ele gostava que as pessoas acreditassem. Tá? Vamos colocar um pingo no i aí. Ele acreditava, ou as pessoas acreditavam nisso, e ele gostava, né? Claro que as pessoas acreditassem nisso. E a frase mais famosa de Luís XIV, ou seja, o Estado sou eu. E ele era sempre representado como até mesmo um deus grego. Dá uma olhada, um deus grego, deus Apolo, sei lá, olha só como ele era bonitão. Sempre representado como jovem, tá? E esse rei, Luís XIV, ele reinou por mais de 70 anos. Então foi um rei assim, longínquo, olha que palavra bonita, né? Reinou por muito tempo na França. Então ele foi um exemplo clássico. Dá uma olhada nele, tá? É um exemplo clássico de absolutismo monárquico. Tudo bom? Marcos Ensina. É um canal de educação e pede para você, antes de mais nada, dá um joinha. Dá um joinha no canal que você vai estar ajudando com a educação do Brasil. É só falando difícil agora, hein? Não, é verdade. Ó, Marcão aqui precisa da sua ajuda. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Faz favor e deixe seu joinha. Não tem medo de deixar joinha não, que não machuca e é de graça. Hoje está em promoção. Hoje, nós vamos acabar aquela série que nós falamos sobre o absolutismo monárquico, tá? Hoje vamos lá, aqui ó, na apostila, hein? Construção da imagem do rei. Ninguém usou essa imagem como Luís XIV. Luís XIV foi o máximo nessa construção desse, vamos dizer assim, monumento que era o rei absolutista. Porque ele era todo chique, ele era todo espatifado. Dá uma olhada nessa foto, dá uma olhada nessa, tá? Olha só, ele então demonstrava o seu poder e foi construído, tá? Olha só, vamos representar ele com estátuas equestres, com cavalo. Dá uma olhada nessa foto. Isso! Ele era demonstrado com muito poder, sempre mostrando. Imagine a casa dele. A casa dele era o Palácio de Versalhes. Para você ter uma ideia, ela tinha mais de 2.000 aposentos, só quartos, tá? Eu acho um absurdo, mas falavam de 20.000 pessoas que moravam nesse castelo. Eu, particularmente, acho um absurdo, mas é o que os historiadores dizem. Dá uma olhada, tá, na sua apostila, porque isso cai na prova, tá? Isso, ele era representado como um deus, porque era o poder divino, tá? Ele era representado sempre como autoridade máxima. Tudo era um evento, tudo que se passava em torno dele era assim o máximo. Aonde ele passava, as pessoas paravam para vê-lo. Todas as festas, tá? E tudo que ele fazia era um evento. E olha a foto dele, essa foto aqui, clássica. Você não podia dar as costas para ela, tá? Na falta do rei, as pessoas cumprimentavam o quadro. Isso? Mas professor, vai completar quadro? Porque era o rei. Então a imagem do rei era importante. A imagem do rei valia muito. E as pessoas temiam até desrespeitar o quadro dele. Tá? Tudo bem, pessoal? Então o rei era representado como todo-poderoso, chique, maravilhoso. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e gostaram dessa série. Tudo bem? Obrigado, gente. Deixa a sua inscrição. Valeu!